Oi pessoal, bom dia. Bom, hoje é dia 29 de dezembro de 2016, está terminando o ano. E nós estamos aqui para gravar mais um filme dessa série, Um Erro na Teoria da Relatividade, com base nesse meu livro aqui, Gravitação, Efeito Ilha. Então o livro mostra que a gravitação é causada pelas ondas e partículas que preenchem o espaço. Essa foto aí é de 95, que foi quando eu descobri a teoria. Bom, também com base, essa aqui é a primeira edição. Esse aqui é o livro do Einstein, aqui está em inglês mesmo. Esse aqui eu comprei em Boston. Esse aqui está em português. Comprei aqui mesmo, na Livraria Cultura. E também do Landau, vários livros e artigos científicos. E só queria chamar a atenção para um detalhezinho. Num dos filmes anteriores eu falei que era dia 3 de setembro. E era dia 3 de outubro. Tá? Desculpe por isso. Bom, então hoje nós vamos gravar uma conclusão parcial dos trabalhos. Uma conclusão. Com base nesse folheto aqui que eu escrevi, intitulado Air. Absoluta inexistência da teoria da relatividade. Efeito Ilha na gravitação. C.J. Borges, editora Gravitation. Bom, então nesse livreto aqui eu vou mostrar o abstract, né, o resumo inicial e a conclusão. Então esse aqui é o resumo inicial. Então o que temos aí? Então aqui está escrito em inglês tudo, que estamos tentando mostrar que a velocidade da luz depende do referencial, assim como a velocidade de qualquer onda, e que não depende da velocidade da fonte, mas depende do referencial. E que a velocidade não depende da velocidade da fonte, como a de qualquer onda, mas depende do referencial. E que a gravitação é causada pelas ondas e partículas que preenchem o espaço. Então esse aí é o resumo inicial. E a conclusão, na conclusão eu escrevi o seguinte. Então olha que interessante. Uma vez o professor Yuda Goldman, lá do Instituto de Física da USP, ele foi meu professor e hoje é meu amigo. Ele me falou assim, sobre essa dificuldade que eu tenho para publicar os artigos. Ele comparou com uma aranha que vai construindo a teia num lugar onde venta. Então repare, ela faz um fiozinho lá, bate o vento, destrói. Ela faz outro, bate o vento, destrói. Quando ela conseguir construir a teia, vai ficar uma super teia. É o que aconteceu aqui com a teoria do efeito Ilha. Eles ficam rejeitando os artigos, então eu vou incorporando coisas até que ficou uma super teoria. Então deixa eu encontrar aqui a conclusão. Desculpe essa demora aí, pessoal. Então está aqui, conclusão. Então está escrito em inglês, mas eu vou falar em português, tá? Numa outra série eu vou falar tudo em inglês. Conclusão. Bom, então o que eu escrevi aqui? Escrevi o seguinte, olha que interessante. Essa teoria do efeito Ilha pode explicar a expansão acelerada do universo, de um modo natural. A teoria da relatividade não consegue, não explica a expansão acelerada. O mesmo acontece com a matéria escura. Não existe a matéria escura, o efeito Ilha explica isso direitinho. E a teoria da relatividade não. E o comportamento dos gravímetros, quando estão sendo calibrados, corrida após corrida. A relatividade também não explica, a do efeito Ilha explica. O calor do interior da Terra
e o movimento das moléculas, dos líquidos e dos gases. E também esses movimentos dos líquidos e dos gases vencem forças de atrito e etc. Os físicos dizem que não tem atrito nesse nível, mas se não fossem as forças, tem atrito, se não fossem as forças empurrando as moléculas o tempo todo, elas parariam. E a agitação térmica dos sólidos. A teoria do efeito Wheeler explica muito bem. Essa teoria também explica por que uma estrela desvia a direção da luz que passa próxima a ela. E por que os relógios atômicos colocados nos satélites se adiantam em relação aos que estão no solo. A teoria da relatividade, como já falei no primeiro filme, não explica, ou explica errado isso. Claro que essa teoria também explica naturalmente por que os objetos caem. O Charles Brush falou assim, uma prova de que essas ondas estão interagindo com os corpos é que os objetos caem. Aí, tá certo que ele usou. Bom, tudo bem. Sem ter que inventar a curvatura do espaço. A relatividade inventou uma coisa nova, a curvatura do espaço, que não existe. Do mesmo jeito, essa teoria também pode explicar a lei do inverso do quadrado, da distância, porque a ausência de onda se propaga esfericamente. E também o fato de a constante de Newton não estar estabelecida. A teoria da relatividade não consegue explicar. Com essa teoria do efeito Wheeler, nós não precisamos dizer que a velocidade da luz independe do referencial, quebrando, rompendo com a mecânica clássica. Toda a física volta para a mecânica clássica. A mecânica quântica eu ainda não mexi nela. Tem coisa certa lá, tem coisa errada, tem coisa que eu não consegui entender ainda, mas tem coisa que dá para explicar de um jeito tranquilo. E a segunda lei de Newton da dinâmica, F igual a ma, de acordo com o efeito Wheeler, ela volta a valer sempre, para qualquer velocidade. Força de repouso é o conceito correto, em vez de massa de repouso. Com essa teoria do efeito Wheeler, não é necessário inventar uma nova física, a relativística. Tudo bem? Desaparece o que chamam hoje de mecânica relativística. Agora vamos ver alguns depoimentos. Maurice Allais, do pêndulo de Foucault. Ele é Nobel, ganhou um prêmio Nobel em 88 de economia, mas ele sabe o que diz, né? Ele disse que a teoria da gravidade precisa ser mudada para explicar o que acontece com os pêndulos na hora do eclipse solar. O César Lattes, também internacionalmente conhecido, o mundo inteiro quer saber por que ele não ganhou o Nobel, também disse que a teoria da relatividade atrasou a humanidade em mais de 100 anos. E também tem um livro alemão, 100 autores contra o Einstein, de 1931. Então, repito aqui, que apesar da velocidade da luz não depender da velocidade da fonte, ela depende sim do referencial adotado. Pega e imagine, num raio de luz, 2 fótons, um atrás do outro. A velocidade relativa de um em relação é zero, porque eles têm a mesma velocidade, é zero. Não vai me dizer que é C, porque não é, tá? Não é. Como nós estamos propondo mudanças conceituais na física, outras mudanças deverão aparecer. E essa teoria aqui do efeito Wheeler pode ser mudada com a evolução do nosso conhecimento. Isso acontece sempre com as teorias da física. Elas vão se ajustando ao conhecimento que vai chegando. Mas já adianto, Oswaldo Polidoro, que na época de Jesus era o João Batista, que também foi Kardec, ele fala certo, sempre, desde o início. É espírito deificado. Deus e ele são um só.
Jesus deixou isso registrado em Mateus 11:11. Bom, leia o Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Tem muita física lá e muitas outras coisas. Todos precisam saber desse livro aí. Está prometido em Apocalipse 14, versículos de 1 a 6, na Bíblia Judeu-Cristã. Esse Evangelho Eterno é a 12ª Bíblia e última. Não virá outra. E vale nos outros planetas também, no universo inteiro. Bom, agora eu tenho uma outra conclusão que eu deixei lá no Imperial College em 2005, dizendo o seguinte: cada um dos itens mencionados abaixo derruba a relatividade e mostra que o efeito Ilha é a teoria correta. E também acrescento aqui que o Charles Brush é a reencarnação do Lesage. Primeiro item: a constante de Newton medida entre corpos dispostos horizontalmente assume valores diferentes do que entre corpos dispostos verticalmente. Isso a experiência mostra amplamente. Segundo item: a experiência de Crémieux. E o que ele fez? Pôs 2 gotas de azeite de oliva numa solução de água e álcool, com a mesma densidade do azeite de oliva. E as gotinhas se atraem. Então, se você for aplicar a lei de Newton, olha que interessante. As massas das gotinhas são iguais às massas externas. É uma coisa só em termos de massa. Então, se você vai dizer que são as massas que estão se atraindo, só por serem massas, está errado. Porque a solução de água e álcool tem a mesma densidade das gotinhas de azeite de oliva. Então só o efeito Ilha explica a atração entre elas. 3 é o eclipse solar. Durante o eclipse solar, o pêndulo de Foucault tem um desvio grande lá de 13,5 graus na sua oscilação, e isso não é explicado pela teoria da relatividade. O efeito Ilha dá uma mexida nisso. Precisamos melhorar a explicação. O 4º item, a expansão acelerada do universo. O 5º, a ilusão da matéria escura. O 6º, a deflexão que a luz sofre quando passa próximo à estrela. Quantitativamente não bateu com a relatividade geral. 7. O efeito Ilha também pode explicar as altíssimas temperaturas na atmosfera de Júpiter. A sonda da nave Galileu desceu lá em dezembro de 95 e detectou altíssimas temperaturas na atmosfera e uma enorme falta de hélio. Então o modelo padrão não explica a energia que tem lá em Júpiter. Júlio Magalhães da NASA escreveu: é necessário existir outra fonte de calor. E de acordo com o efeito Ilha, são essas ondas que preenchem o universo que estão sendo absorvidas lá pela atmosfera e pelo planeta. E 8. As forças gravitacionais trocadas, por exemplo, entre a Terra e a Lua não são radiais, como se afirma hoje. Elas têm direções diferentes e isso produz um par de forças acelerando os sistemas. Aí põe os agradecimentos. Então nesse vídeo é só isso. Desculpe qualquer coisa, pessoal. Tchau. Feliz Ano Novo.